Mosaico Rio 2025 é o novo nome do edital Firjan SESI do Rio de Janeiro, que era mais conhecido antigamente como o edital do SESI. Nessa nova versão, 20 projetos a mais serão selecionados. Na edição anterior tinham os 70 contemplados e agora deu um salto razoável para 90. Ele se divide mais uma vez em duas categorias: ações culturais inéditas ou não inéditas. O proponente precisa escolher entre uma ou outra. Mas nem todas as linguagens comportam essa opção e a gente vai falar um pouco mais sobre isso nesse vídeo que fala sobre esse edital não muito trabalhoso, mas que é bem legal de ganhar. Bem legal também vai ser contar com a sua inscrição no canal nesse finzinho de 2024. É de graça e você, habilitando as notificações, fica por dentro de dicas e conteúdos sempre que eles estrearem. Entre os inéditos, nós temos as seguintes opções de linguagem: artes cênicas para teatro adulto, teatro infantil ou infanto-juvenil, circo e dança. Ou artes visuais apenas na linguagem da fotografia. Tem também uma nova categoria de projetos inéditos que é multilinguagem e logo a gente vai conversar sobre ela também. Já na categoria não inédito, o proponente pode inscrever até 3 projetos, sendo um em cada linha: literatura, circulação de teatro adulto ou circulação de teatro para crianças. Agora vamos ao que não mudou em relação ao ano passado. Os selecionados da categoria Artes Visuais, leia-se fotografia, integrarão uma mostra coletiva formada pelas 11 propostas selecionadas, mas com a temática ainda a ser definida. Desse modo, o material enviado passa a ser uma espécie de cartão de visitas do candidato ou candidata. Os 10 projetos de música selecionados pelo portfólio do artista irão produzir videoclipes que serão posteriormente apresentados em um evento chamado Maratona de Música Firjan SESI, uma maratona que é inclusive premiável. O que também não mudou é a vocação do SESI para trabalhar com grupos e companhias iniciantes na categoria inédita de teatro, circo e dança, que juntas selecionam 24 propostas para se apresentarem nos teatros do SESI de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, e Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Essas propostas também irão passar por uma mentoria até a etapa final, que é uma outra apresentação no antigo Oi Futuro do Flamengo, no Rio, e que hoje se chama Futuros, Arte e Tecnologia. Por sinal, eu falei grupos e companhias iniciantes, mas isso não está expresso no edital. Isso é uma interpretação minha, baseada em 2 elementos: o baixo investimento para o prêmio e o processo de capacitação e integração proposto pelo Sesc Rio. Para completar esse processo seletivo na condição de inéditas, a categoria multilinguagem disponibiliza a maior quantidade de vagas específicas, 18. Quem estiver na lista de selecionados, olha que legal, vai passar por uma capacitação de gestão e produção cultural durante um final de semana no Teatro do SESI, em Campos dos Goytacazes, localizado no norte do estado. Por sinal, é também uma categoria que visa incluir os grupos e artistas residentes no interior do estado do Rio de Janeiro, em especial nessa mesma região norte fluminense. Preciso te contar também que o formato multilinguagem em questão não significa necessariamente projetos de formato híbrido, ou seja, que misture diferentes campos de linguagem artística. Ele se apresenta como uma categoria coringa em que são aceitas propostas de teatro adulto, teatro para criança ou jovens, circo, dança, literatura, exposição em artes visuais e música, as mesmas que são selecionadas isoladamente. Aliás, se rolar de você passar nessa categoria e passar por esse processo de capacitação, vamos combinar aqui, fale para os seus 17 colegas de capacitação, para eles se inscreverem aqui no canal, porque informação a mais é sempre muito bom. Fica claro, nesse recorte de categoria de inéditos, que mais uma vez o SESI nos apresenta um edital de formato misto, que aposta em produtos culturais não inéditos e com alguma visibilidade para compor a sua programação, mas que também quer dar a sua contribuição no processo formativo, capacitando o jovem artista do estado do Rio de Janeiro. Eu me lembro, inclusive, que em 2018, quando o SESI lançou o seu edital, ele fez um processo de capacitação antes do lançamento do edital, aberto à comunidade, no Teatro do SESI, no centro do Rio. Não era uma boa ideia que poderia se repetir. Agora, como é que eu sei se essa oportunidade é para mim, para o meu projeto ou não?
Só tem um jeito, que é lendo o edital. Em princípio, ele assusta um pouco quando exibe um arquivo de 140 páginas, mas é preciso entender que ele reúne as informações mais genéricas nas 4 primeiras e vários anexos em seguida dão as informações específicas. Os anexos de linguagem são mini-regulamentos dentro do edital e estabelecem os valores financeiros que cada tipo de contratação terá. Sim, porque se trata, o Mosaico Rio 2025, de um processo seletivo de contratação. Você presta o serviço, emite a nota, recebe e paga a sua equipe, sem necessidade de prestação de contas. Então a sua leitura vai ser basicamente a das 4 páginas iniciais e a do anexo específico da categoria que você vai inserir a proposta. Podem participar desse processo seletivo apenas proponentes do Estado do Rio de Janeiro, constituídos em pessoa jurídica, inclusive MEI, sendo o MEI, importante lembrar, do limite anual, uma vez que há previsão de emissão de nota fiscal. A categoria inédito para artes cênicas está subdividida em teatro adulto, teatro infanto-juvenil, circo e dança e aporta um total de R$30 mil. É necessário comprovar um período mínimo de 2 anos de trabalho no formato de grupo ou companhia e ter uma duração mínima de espetáculo de 50 minutos e máxima de 90. Também não são admitidos trabalhos no formato solo ou monólogo. Isso talvez nos apresente uma informação relevante também para a seleção de peças não inéditas. Acho que eles não curtem muito esse formato solo ou monólogo. É só uma impressão. Outro desafio presente é caracterizar no portfólio um trabalho de grupo com informações checáveis, certificados de participação em editais, reportagens, divulgações em rede social com data, entre outras informações. O mesmo valor é atribuído para projetos contemplados em multilinguagem, R$30 mil, com apresentações a serem realizadas nas unidades do SESI de Campos dos Goytacazes, Macaé, em Itaperuna, porque já falei, essa é uma categoria direcionada a proponentes dessas regiões. Um dado que se repete em várias categorias é a disposição do SESI de não premiar grupos, artistas e projetos que já foram contemplados nos editais de 2019 em diante. Uma hora eles vão ter que rever esse castigo no seu regulamento. Mas ele não fala, esse veto, propriamente, ele não cita diretamente o proponente, o CNPJ. Então fica uma coisa solta entre projeto, artista ou grupo. A categoria música deve trazer uma obra com letra em português e original para a produção de um videoclipe. É necessário ter uma concepção detalhada nesse material individual e, nesse caso, é muito decisivo que o proponente domine a linguagem do roteiro audiovisual para se sobressair. Existem vários sites brasileiros que armazenam roteiros de curtas ou longas-metragens conhecidos. Você pode consultá-los para criar a sua ideia de clipe embasado nesse formato da linguagem do roteiro. O prêmio a pagar é de R$20 mil e a obra vai integrar uma maratona de clipes com 4 categorias premiáveis, conforme eu já falei aqui. Já a categoria Artes Visuais, que concentra fotografia, deve apresentar pelo menos 6 peças fotográficas no formato PDF de autoria do proponente, que deve ter pelo menos 2 anos de trajetória como profissional da área. Ser capaz de falar conceitualmente sobre o próprio trabalho, tanto na defesa, no texto de defesa do projeto, como nas 5 linhas que falam sobre as fotos enviadas, deve definir a escolha ou não como um dos 11 proponentes contemplados. Também 11 contemplados na linguagem da literatura, considerando aí projetos que não sejam inéditos, que não tenham sido contemplados nos editais do SESI desde 2019. São aceitas propostas de show poético, sarau, slam de poesias ou contação de histórias. E as atividades têm que ter, no mínimo, 2 horas e, no máximo, 3 horas, o que complica um pouco, por exemplo, o trabalho de contação de histórias. É difícil uma sessão tão longa. A solução talvez seja fracionar o trabalho em várias ações e apresentar no mesmo dia, deixando claro essa execução, esse tipo de execução no texto da sua proposta. A classificação etária necessariamente tem que ser livre para projetos da literatura
e pense que você vai atuar com uma faixa etária que corresponde ao segundo segmento do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano. Como todo material não inédito, a qualidade do link do vídeo na íntegra ou editado é o que deve contar pontos positivos para a sua seleção. Os projetos de teatro adulto não inédito recebem um investimento de R$100 mil para realizar uma circulação por 5 cidades do estado: Campos, Macaé, Itaperuna, Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Todas as despesas, incluindo as de viagem, devem sair desse recurso pago. A única categoria, essa é a única categoria de premiação que não comporta o MEI pelo tamanho do investimento, a não ser que o proponente, a partir daquele momento, entenda que é hora de se desenquadrar e subir para o patamar de microempresa. Peças já contempladas estão vetadas, assim como peças que estrearam antes de 2019. Nessa categoria, mais uma vez, a qualidade da gravação enviada e o material complementar que documente a trajetória do espetáculo, assim como a defesa do projeto, devem ser pontos principais para a escolha dos projetos selecionados. Eu vou colocar aqui embaixo 2 textos, 2 vídeos, aliás, falando sobre justificativa de projetos, para ajudar você na criação da sua justificativa na defesa do seu projeto. Você também pode enviar, além da íntegra da gravação do espetáculo, da proposta, um outro link de vídeo. E aí valem teasers promocionais, a trajetória do espetáculo em entrevistas que você tenha feito na mídia, eventualmente, e qualquer outro material que ateste a capacidade comunicacional do projeto. Por fim, em teatro adulto, não se esqueça de que a classificação indicativa deve estar sempre a partir de 14 anos. Cuidado para não colocar abaixo, para não cair na insegurança do regulamento, enfim, e você não ser desabilitado ou desclassificado. Substituições de artista protagonista na hora de circular com o projeto podem acarretar eliminações por parte do SESI. Então é importante você checar na sua equipe se está todo mundo firme na proposta a princípio. Já a categoria de teatro não inédito para crianças apresenta o mesmo circuito da modalidade adulta, mas com uma diferença. Ao invés de 100 mil, os espetáculos recebem um aporte de R$ 75 mil. Ainda não foi nessa edição que o SESI adotou a equidade entre o teatro adulto e o teatro infantil ou infanto-juvenil. Iniciativas nesse campo, direcionadas à criança e à juventude, devem trazer, ao meu ver, uma reflexão sobre o que é ser jovem ou criança nos tempos atuais. E o SESI também trabalha muito com o público escolar, inclusive da sua própria rede de escolas, nessas sessões. E articular uma reflexão pedagógica nesses espetáculos, na defesa do seu projeto, pode ser muito proveitoso também. Finalizando com uma dica sobre ficha técnica. Você tem apenas 2.500 caracteres para colocar todo mundo. Então ali, menos é mais. Nome, função, principais trabalhos nos últimos 2 ou 3 anos e objetividade. É irrelevante, por exemplo, dizer onde a pessoa nasceu. E nenhum autoelogio que não pega bem. Existe também uma pontuação extra a partir de autodeclaração de diversidade ou representatividade, melhor dizendo, individuais, caso o seu projeto inclua esses segmentos: pessoas negras, indígenas, LGBTQIAPN+, ou PCD. O modelo de declaração está na página 139 do edital. Agora, cá entre nós, é importante que essa diversidade que você declarou individualmente nessa declaração, e ela seja mencionada e ela faça parte também da defesa do projeto, das entregas do projeto, e que estejam incluídas nessa circulação ações de acessibilidade, por exemplo. É isso, gente. Tem também um grande peso que existe nesse edital dos materiais extras, que não são obrigatórios, mas que são desejáveis, como, por exemplo, portfólio. E nesse campo especificamente, a gente tem um material pago, um vídeo curto de instrução muito objetiva nesse campo. Eu vou deixar o link para compra também aí na descrição do vídeo. Gostaram de conhecer as informações do Mosaico Rio 2025, o novo edital do SESI? Se gostaram, deixe o seu like, não esqueça de fazer a sua inscrição no canal e de encaminhar para a sua rede esse vídeo para ajudar a crescer esse debate e melhorar todos os projetos. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.